Olá, irmãos, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para começar um bate-papo sobre o tema curas, mediunidade e espiritualidade, né? Milagres, curas, sinais. É interessante esse tema porque se você falar que nós dependemos apenas do mundo natural, só carne e sangue, nós estaríamos forçando a barra. Porque existem sim, existem condições, né, existem pessoas que exercem alguns trabalhos e esses trabalhos eles são completamente feitos com a matéria, né, envolvendo o espírito. Então veja, queridos, a situação do mundo espiritual ela é interessante. Ninguém vai poder negar que esse poder, essa capacidade existe. Se alguém perguntar assim, existem curas, existe mediunidade, existe poder sobrenatural, e você falar que não existe, ora, eu estaria sendo, no mínimo, incrédulo. A questão não é saber se existe. A questão, irmãos, é saber quem é o cabeça responsável disso. Quem é capaz de produzir estes poderes, né? Veja só, quando você fala de curas, eu vou dar dois exemplos. Imagine um pai que tem um filho que está tendo convulsões. E esse pai, ele procura um terreiro de feitiçaria, de umbanda ou de candomblé, e lá ele solicita ao médium que faça um trabalho. O médium faz o trabalho e misteriosamente a criança para de desmaiar, de ter convulsões. Aí vem a pergunta: quem fez aquele prodígio? Quem curou aquele menino? Foi Deus? Foram os guias? Foram os deuses? Foram os demônios? Imagine outra situação. Um filho está enfermo e o pai pega esse menino, leva para uma procissão e apresenta esse menino, faz ali uma promessa de que se esse menino ficar bom, todo dia X do mês ele vai oferecer o menino vestido de uma certa roupa, ou vai deixar o cabelo do menino crescer até certa idade, ou vai batizar o menino e os netos e os bisnetos com o nome do padroeiro, por exemplo. E misteriosamente, essa criança ela é curada. Então a pergunta é, quem fez esta cura? Quem curou este menino? Foi o padroeiro? Foi a padroeira? São perguntas que nós devemos fazer. Então nós estamos lidando com o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é um mundo invisível ao olho natural. Você não consegue ver nada do mundo espiritual sem que haja um mediador, um intermediário, que é um espírito. Então ninguém consegue mexer objetos, ninguém consegue adivinhar nada, ninguém consegue saber o que está no bolso da pessoa sem que ele abra a carteira. Ninguém consegue saber o que a pessoa falou de manhã num quarto fechado, sem que haja um espírito entre os dois. Esta é a primeira coisa que você precisa entender. O mundo espiritual ele envolve um espírito, por isso é espiritual. Existe um termo na moda agora chamado espiritualidade. Segundo eles, é a característica daquilo que é espiritual. Então, vários deles já ensinam que você pode ter uma espiritualidade sem um Deus, por exemplo, ou sem ter uma religião, por exemplo, desde que você consiga desenvolver capacidades
próprias da alma. Há um livro no meio cristão muito lido, O Poder Latente da Alma. Eu li este livro. Este livro, ele parte do princípio que a alma do homem, ela tem poderes enrustidos que vieram de Adão. Se você lê este livro, você fica um pouco até meio abismado. Observe que o mundo oriental, ele é cheio destas coisas. Os que praticam artes marciais, por exemplo, eles estão sempre nesse pensamento, desenvolver, né, o poder interior, a capacidade interior. Os que praticam, e outros, eles aconselham que você use da yoga, da meditação e por aí vai. Então, quando se fala de espiritualidade, eu estou dizendo o seguinte: eu posso atingir um ponto de aperfeiçoamento espiritual sem precisar, né, sem ter a necessidade ou de um Deus. Desde que eu consiga me autodesenvolver ou aprender técnicas que desenvolvam o poder da alma. A pergunta é: onde a Bíblia explica estas coisas? Porque tanto no mundo da luz como no mundo da escuridão, poderes que são feitos pela mão de um homem são usados por um espírito. Então eu separei alguns textos aqui, né? E eu queria conversar com vocês sobre isso para a gente entender melhor este mundo. Mediunidade de berço existe? Quem nunca ouviu a seguinte frase: não, esta pessoa ela é médium de berço. A Bíblia explica sobre isso. Não, esta pessoa ela tem um sexto sentido. Ou então ela tem uma facilidade, uma alta sensibilidade para os espíritos. Ela ouve os espíritos, ela vê os espíritos, então ela deve desenvolver-se num centro. Quem nunca ouviu essas frases? Ou então, não, você tem um dom que você recebeu de Deus. Adolescentes, por exemplo, que adivinham o que a outra tem no bolso. Adolescentes que ela vem contar uma piada e ela já sabe o final, porque o seu conhecimento é alto demais em relação às outras. Então, queridos, veja, isto é real? E se é real? É um dom que veio mesmo de berço? Foi herdado, né? Isso veio herdado? Recebeu dos pais? Ou ela desenvolveu só lendo livros com técnicas? O envolvimento no mundo espiritual, ele ocorre de algumas formas. Primeiro, ocorre quando o pai pega uma criança e leva para desenvolver essa atividade. Ocorre quando a própria pessoa vai atrás. Ela tem curiosidade e algo a atrai para aquilo. E 3, é quando os pais já estão naquele mundo e já envolve a criança e ela herda algumas características. Mas onde a Bíblia ensina isso? Como eu estou falando do mundo espiritual, eu sei que é uma aula difícil, mexer com este mundo não é tão simples, muita dúvida, as pessoas perguntam muita coisa. Então, eu separei uma lista de temas aqui que envolve este tema específico, né? Envolve este assunto. Mas antes, com você, tá, queridos? Depois de orar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, tá bom? Eu estou com a tradução aqui de hoje. Jó, capítulo 14, a gente vai ler um texto depois desta oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos, meu Senhor, que vão assistir esta aula, seja ao vivo, ou seja daqui a uma semana, daqui a um mês, eu não sei quando. Pai Santo, eu peço a tua mão sobre o seu espírito agora, sobre a sua alma, que o Senhor possa abrir o seu entendimento. Pai Santo, se há alguma barreira espiritual, se tem alguma coisa, Senhor, que veda o entendimento, que trava o ouvido e veda os olhos da alma,
Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido agora, Pai. Você está ouvindo esta aula? Limpe a sala, limpe o quarto, limpe o corredor ou o seu carro, qualquer ambiente, Senhor. Eu dou uma ordem, limpa. Deixa a casa limpa agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que estas palavras possam entrar no coração do teu povo. Eles possam aprender e te amar em nome de Jesus. Amém, queridos. Livro de Jó, capítulo 14. Eu quero começar com esse texto, tá bom? Jó capítulo 14. Tem alguns irmãos que já estão ali, né? Estou vendo alguns irmãos aqui já online. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Jó capítulo 14. 1. Veja a conclusão sobre a vida do homem, né? Sobre a alma do homem. Nessa tradução, tá? Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. Versículo 2. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? Jó, escrevendo como se falasse para o próprio Senhor. O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver? Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Então, Jó dá algumas verdades aqui. A alma do homem, ela é fraca por si só. Ela não vem com capacidades sobrenaturais de adivinhar, curar ou de se proteger de qualquer ataque espiritual ou físico. A alma do homem, ela vem tão rápido ao mundo como parte deste mundo. A alma do homem, ela pode ser simplesmente retirada no simples fato de alguns minutos sem ar. Então Jó chega a uma conclusão. Todos nós temos um tempo limitado para viver. E ninguém consegue mudar isso. Ainda que a pessoa seja o mais podre de rico da história. Mas ele não consegue acrescentar um dia à sua vida. Então, mesmo com essas limitações, você vai encontrar alguns exemplos nas Escrituras de alguns grupos poderosíssimos. E eu separei alguns aqui. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 9, do 8 até o 12, que um homem chamado Nimrod, ele foi um grande imperador na terra. Ele fundou vários países, entre eles a Babilônia, a Assíria, a Acade, que gerou os acadianos, a terra de Siná, que é a terra da Babilônia, os povos cananeus. Estas nações todas têm como seu patriarca o Nimrod. Nimrod que descende direto de Cã, o terceiro filho de Noé. Este homem, você vai dizer, mas ele não temia a Deus. E é verdade. Tanto que a sua geração tem algumas aberrações, como o filho tomar a mãe, Samíramis, e fazer de esposa, e depois ter um filho chamado Tamuz. E Tamuz é citado em Jeremias 40, 44, ele cita Tamuz como um deus, uma deidade que os povos choravam por ele. Mas este homem era poderosíssimo na terra. A Bíblia também vai dizer que tinha um imperador chamado Nabucodonosor, e este homem, ele usava de feitiçarias. Ele era poderoso na terra. Em Ezequiel 21, vai dizer que esse homem, ele, quando ia para uma guerra, ele consultava os seus deuses nas encruzilhadas, por exemplo. Então, técnicas militares, estratégias militares, eram reveladas a este homem. No 21, por exemplo, de Ezequiel, você vai encontrar um texto interessante. Ele fala: o rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada. Veja que fazer trabalho na encruzilhada não é de agora.
Não é novo isso, tá bom? Você encontrar galinha, farofa, comida, animal nas encruzilhadas, uma cruz. Entendeu o recado? Cruz. Da encruzilhada, tira o meio da palavra, da cruz. Ó, nos estradas, onde forma um miolo, ele parava lá. Ó, o rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada, e a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz pergunta aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. É um ritual de feitiçaria. E as flechas viram para o lado direito de Jerusalém. E ele segue a sua viagem. Alguém vai dizer assim, mas Nabucodonosor, em Jeremias 25, vai dizer que ele era servo do Senhor. Servo no sentido de executar juízo, mas nunca conheceu ao Senhor. Né? Ele não conheceu o Senhor. Na sua velhice, ele recomendou Belsazar a seguir o Deus de Israel, mas não o Deus dele, porque não conheceu ao Senhor. Mas esse homem foi um grande imperador. Você vê que o Império Babilônico, lá em Isaías 47, do 9 ao 12, ele durou 1.200 anos. Fama, poder e riqueza, através dos seus rituais. Há também uma mulher muito conhecida chamada Jezabel, que você vai encontrar, que a Bíblia chama ela de feiticeira, segundo os Reis 9, 22. Ela viveu a vida inteira fazendo seus encantamentos. Ela se deu bem durante muitos anos. A morte dela não foi boa, mas ela se deu bem. Porque uma das coisas, irmãos, que atrai a feitiçaria é o resultado rápido. Uma das coisas que atrai a pessoa a ter um corpo fechado, a produzir curas ou ser curado, é o resultado rápido. Paga-se e tem o resultado. Agora, observe, há um outro exemplo que eu separei aqui, ó. Os egípcios, esse exemplo é interessante. Se você pegar os egípcios, a magia egípcia era uma das mais poderosas do mundo antigo. Então, veja, você tem, das 10 pragas jogadas sobre o Egito, as primeiras 3 pragas, eles copiaram. Arão joga a vara vira cobras. E os magos, os feiticeiros egípcios, também fizeram o mesmo sinal. Depois fez a água virar sangue. Os magos, os sábios, os feiticeiros egípcios, fizeram o mesmo sinal. Depois fez aparecer rãs. E os magos egípcios fizeram a mesma coisa. Quando chegou na praga dos piolhos, aí o negócio mudou. Eles disseram, não, isso é dedo de Deus. Êxodo capítulo 7, capítulo 8. Então veja que o mundo obscuro, você não pode presumir que não tem poder. Tem. Ele tem poder. Produz cura, sinais, milagres. Mas qual é a fonte das suas curas? Dos seus sinais, dos seus milagres? Essa é a pergunta. Ó, quando eu chego no Novo Testamento, eu vou encontrar um homem chamado Simão. Era um feiticeiro poderoso, famoso, rico. E tinha discípulos, vários servos ao redor dele. Em Atos capítulo 8, do 9 ao 11, vai dizer que esse tinha um grande poder naquela região. E ele era poderoso e famoso. 8. Quando você vai lá para o Novo Testamento, esse homem ele era tão poderoso que ele queria até confrontar Pedro, mas quando ele viu o poder que Pedro agia, então ele decide fazer uma proposta para Pedro. Porque é outra observação que eu quero fazer com você aqui. O mundo da feitiçaria, ela vive de benefícios. Você serve a Deus e o benefício que você tem aqui, a promessa do futuro, é a vida eterna. Não é o benefício terreno agora, mas a eternidade. Mas com o mundo da feitiçaria, o que atrai estas pessoas é o benefício imediato. Agora, o já.
Não é para daqui para a eternidade. A pessoa fala assim, olha, se eu não vou desfrutar enquanto eu estou vivo, o que vai adiantar depois que eu morrer? É que a pessoa pensa. Então, morava ali um homem chamado Simão, Atos 8, 9, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, veja só, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Veja que as pessoas tinham certeza que ele era um homem de Deus. E aqui é interessante isso, porque o homem, as pessoas por si só, elas têm curiosidade do mundo espiritual. Quando aparece alguém fazendo sinais, maravilhas, curas divinas, aparece alguém adivinhando, alguém, hipnotizando um homem adulto, fazendo ele imitar uma galinha, imitar um macaco, coisa que ele não faria no seu juízo normal, e imediatamente a pessoa fala, nossa, não, ele realmente é poderoso. O que é interessante, mas qual era a origem do poder de Simão, o mágico? Eu estou falando de algumas características, estou falando de imperadores que ficaram podres de ricos, grandes na terra e com um nome poderoso na terra. Eu estou falando de mulheres que viraram rainhas, usando dos seus encantamentos e da ajuda dos seus deuses. Eu estou falando de reis que dominaram terras, impérios inteiros, 1.200 anos de poder, através dos seus deuses. Eu estou falando de mundo espiritual, ou seja, uma pessoa física de carne e osso, ela consegue um poder ou um favor através dos deuses. Agora, eu tenho outro exemplo aqui. Em Atos 16, havia uma moça que ela também tinha uma característica diferente. Não era igual aos outros que estavam lá. Atos 16, versículo 16, vai dizer o seguinte, ó. Esta moça, chamada Pitonisa, adivinhava o futuro. O futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Então, era uma moça que adivinhava o futuro. É uma dessas moças que você encontra aí nas esquinas, lendo a mão. Que lê bola de cristal, por exemplo. Que diz que você vai se dar bem no amor, por exemplo. Que diz que a pessoa que está com você não é ideal, por exemplo. São essas pessoas. Pessoas que sabem quando você tem na carteira sem sequer abrir. Pessoas, como, por exemplo, como homens famosos do Nordeste, como eu conheci. Homens que penduravam chapéu na parede sem prego, por exemplo. Como nós ouvimos falar muito dos antigos sobre isso. Pessoas que diziam ter o corpo fechado. E o que é o corpo fechado? Uma proteção especial contra o mal olhado, contra a cobiça do outro, contra a inveja má, ou até mesmo proteção policial. Uma pessoa me contou um testemunho muito forte hoje. Ele recebia os avisos através de uma entidade da polícia chegando já ainda a 5, 6 quilômetros. Olha, ele está vindo aí. Ele escondia as armas no mato e a polícia não achava, por exemplo. Quando a viatura chegava perto, batia, não achava droga nem nada, então não podia fazer nada com ele. Pessoas que com carne e osso, entrou no carro dele, foi passear, ele contou toda a vida dessa pessoa, sem nunca essa pessoa ter visto aquele homem. Depois deixou numa esquina, num bar, e o carro desaparece misteriosamente, nem rastro de fumaça ficou. Contam, por exemplo, de homens que vêm à noite, fala com esta pessoa, conversa. Eu lembro de um caso na Bahia, em Jacobina, uma moça, uma mãe, hoje ela é mãe, na época não. Ela ia ter o seu bebê no outro dia e ver uma mulher e parar e falava assim, olha, eu vou com você para a mesa do parto. Não quero você lá. Esses depoimentos são depoimentos que eu ouvi. A pessoa contou para mim. Não estou colocando coisas de ouvir falar, né? Porque é muito comum você ouvir testemunhos de irmãos. Não, eu escutei, eu ouvi. Não, esses não. Esses eu presenciei, eu testemunhei.
Eu testemunhei esse. Então, são exemplos de pessoas que tinham algo diferente. E ser diferente imediatamente, por ser diferente, chama atenção. E o tal do corpo fechado? Ele existe? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Vamos ver um exemplo de corpo fechado aqui? De uma força sobrenatural. Marcos capítulo 5, versículo 3. Tudo bem? 5, 3. O homem vinha do cemitério onde estava morando, então ele já morava num ambiente que não era comum, num cemitério. Ninguém conseguia prendê-lo, ou seja, ele tinha uma força, ele quebrava as correntes. Muitas vezes já tinha amarrado em suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Como de propósito? Porque não tinha dor. O que é o corpo fechado para estas pessoas? Há um testemunho do rei do cangaço do sertão, chamado Lampião, e está em livro de história, que ele sabia quando a volante chegava, polícia da época. Então ele recebia avisos em sonhos, amanhã vai bater em tal cidade, você muda para essa outra. E tirando muita. Você vai encontrar vários, mas vários exemplos de pessoas que têm este favorecimento. Pessoas que testemunham que alguém aponta a arma para ele, aperta 1, 2, 6 vezes e a arma não disparou. Ou coisas mais avançadas. Você tem um livro um livro aí que ficou conhecido no meio cristão, chamado da Rebecca Brown. Ela conta testemunhos de armas disparando sobre ela e ela sob grandes feitiços as balas batiam do lado. Você fala assim, mas não é fantasia demais? É o mundo espiritual que dá uma certa proteção além do normal. Então, poderes excepcionais. Mas, irmãos, que existem pessoas que adivinham, que existem pessoas que curam, que existem pessoas que fazem cirurgias espirituais, que existem pessoas que falam, que vê, que ouve mortos, que fala com espíritos, eu não duvido. Mas o que eu questiono é a origem deste poder. De onde vem isso? De onde vem a mediunidade, né? Por exemplo, de berço, como eles falam. A Bíblia tem uns conceitos que você precisa entender. Porque por mais que a pessoa não leia a Bíblia, o Espiritismo não usa a Bíblia. Ele usa um livro de Allan Kardec, mas ele tirou da Bíblia, os conceitos da Bíblia. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra, não usa a Bíblia. Não a leitura, mas os conceitos do mundo espiritual vêm das Escrituras. Então é impossível falar do mundo espiritual sem usar a Bíblia. Os conceitos de Dalai Lama, os conceitos de Buda, vêm da Bíblia. Os conceitos orientais de tentar melhorar a sua alma, eles distorcem o texto, mas vem da Bíblia. Então, veja, o mundo oriental, por exemplo, como que um lutador, como o Bruce Lee, como que um homem conseguia dar 60 chutes em 1 minuto? Sozinho? Como que alguém consegue pular 3 metros de altura, parado? Ele estava sozinho? Como que alguém, uma moça de 12 anos, uma jovenzinha, como eu já vi, derrubar um homem de 120 quilos? Estava sozinha? Será mesmo? Como que um homem, como eu já presenciei, pega uma mesa de mármore de 200, 300 quilos e joga na parede sozinho? Ou alguém tem que vir amarrado de cordas, dos pés às mãos, como eu vi no Nordeste muitas vezes. Ou alguém alterar a forma do seu corpo, a voz, e contar testemunhos de arrepiar. Estava sozinho? Qual a origem disso?
A Bíblia tem algumas regras, algumas leis, e se essas leis não forem seguidas, a pessoa vai rodar a vida inteira e não vai entender as Escrituras. A Bíblia fala de luz e de trevas. Ó, duas pontas, tá? Ela fala de aliança com Deus, ou você faz um pacto com Deus de aliança, ou você viola esse pacto, você é rebelde à lei divina. Ela fala da bênção e da maldição, da morte e da vida. Deuteronômio 30, 19. Eis que eu ponho sobre vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele diz isso para a sua descendência, não é só para você. Quando Cristo também fala, ele fala que alguém pode edificar duas casas, ou uma na rocha, ou uma na areia. Ele está falando de ensinamentos. Ou você segue o ensinamento de um líder espiritual que vai pôr a tua família no lugar seguro, em terra firme, ou você segue o ensinamento de um guia, de um guru espiritual que vai te pôr tua casa na areia. Aparentemente é segura, mas quando vier as chuvas, vai derrubar aquela casa. Ele também fala que só tem duas portas, entrar pela porta estreita, por exemplo. Ou que só tem dois senhores, Mateus 6. Um servo só não pode servir aos dois. Ou serve a um ou serve a outro. É sempre dois. Ele vai dizer que são dois pastores, João 10, 10. Eu sou o bom pastor. Se ele fala que é o bom pastor, é porque tem o mau pastor. João 10. E o bom pastor veio para dar vida e vida em abundância. E o mau pastor veio para roubar, matar e destruir. Ele também vai dizer, em Mateus 25, 33 em diante, que você vai ter a opção da salvação ou da condenação. Então é sempre duas opções. Apocalipse capítulo 3. Vamos abrir aí? Abre comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele vai dar mais uma parte linda sobre o mundo espiritual. 3,15. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Não é um, nem é o outro. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são mornos, porque criaram a terceira opção, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los na minha boca. Então, a linguagem da Bíblia é a seguinte: ou você é frio, ou você é quente. Por que ele usa a expressão? A pessoa sendo frio, ela tem a oportunidade de aquecer-se, ela pode arrepender-se e depender de Deus e tornar-se quente diante dele. E ela sendo quente, ela vai querer estar mais próximo do Senhor. Ela sendo morna, ela vai falar assim: eu não preciso de um nem do outro, eu estou bem. E acaba sendo vomitada. A Bíblia não dá uma terceira opção. A Bíblia não dá um terceiro caminho. Então, no Velho Testamento, a pessoa obedecia ao Deus Criador ou os deuses da idolatria. Você que é católico, por exemplo, que está me ouvindo, você que é espírita, preste bem atenção. A Bíblia só tem dois guias. O universo só tem dois guias. Ou o Criador, ou a criatura, que ele também é poderoso, mas não como o Criador. Porque o machado jamais será igual ao lenhador. É o lenhador que dá ordem para ele. O vaso jamais será igual ao oleiro. É o oleiro que dá forma ao vaso. O trabalhador, o profissional que trabalha com barro, ele define o formato do vaso. O vaso pode ser gigante e bonito, mas foi o oleiro que fez. Percebe? A ferramenta nunca será igual ao que porta a ferramenta. Então, existe apenas o Deus da criação e o que foi criado e quer ser Deus. No Novo Testamento, existe apenas Cristo e o príncipe deste mundo. Mas e os meus guias, Oxu, Orixá, Iemanjá, e os meus padroeiros, os meus santos, as minhas santas? Jeremias capítulo 10 vai dizer que uma estátua para nada serve.
Então você não deve ter medo da estátua. Mas o que acontece então quando eu faço uma oração para a estátua? Aquele que está por trás da estátua vai receber esta oração. Mas como assim? Você está me dizendo então que quando eu faço uma oração para o meu santo, para o meu padroeiro, não é Deus que recebe? Bom, você tem uma Bíblia aí? Pode ser a Bíblia católica, não tem problema. Isaías capítulo 42, versículo 8. Vamos entender então como que o Senhor trata a questão das imagens? Como que ele trata isso? Vamos lá. A intenção não é provocar você não, a intenção é de ensinar como Deus trata. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Isaías 42, 8. Aqui em Isaías você vai encontrar vários textos falando sobre isso. Então, peraí, vamos voltar ao caso da moça lá. A moça pegou, o pai pegou essa criança, levou para um padroeiro, foi feita uma oração e ficou curado. Quem curou? Foi o Senhor? Se a Bíblia diz que Deus não divide a sua honra com imagens, então não foi Deus. O pai pega uma criança que está com esquizofrenia ou está convulsionando ou com uma doença qualquer, uma dor de cabeça muito forte e leva lá para fazer um trabalho. Fez o trabalho. Foi curado. Quem curou foi o Senhor? A Bíblia diz que ele não divide sua glória ou seu poder com ninguém. Então, por que aquela pessoa adivinha? Por que aquela pessoa enxerga? Por que aquela pessoa tem dons? Quem dá essa proteção de corpo fechado para ele? Se não é Deus, se não é Cristo, é o outro. Percebe? Só tem duas opções. Mas a Índia tem um panteão de deuses, tem. É uma árvore ramificada. E Satanás é especialista em criar essas ramificações. Mas se você pesquisar a fundo as exigências para esses deuses, todos envolvem rituais para chegar lá. E todos os rituais ferem com as escrituras. Então, qual é a porta de entrada? Como que alguém adivinha isso? Como que alguém enxerga, ou vê, ou cura? Através de um espírito. E quem é este espírito? Antes de falar sobre isso, eu quero falar algumas verdades para você. A pessoa ela pode ser poderosa como for. Mas em Lucas 12, no versículo 20, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Lucas 12, 20. Conta a história de um homem muito rico, poderoso, que achou que estava plenamente satisfeito. E no versículo 19 fala o seguinte, ó. Então direi a mim mesmo, eu não preciso de Deus nenhum, a mim mesmo. Eu sou Deus. É outro conceito do mundo da espiritualidade. Você tem um Deus dentro de você. A natureza é Deus, a mãe natureza. Você não usa essa frase não, tá? Tem muito crente que fala, a mãe natureza ficou com raiva. Mãe natureza? Você está falando de uma potestade. Não existe uma natureza no mundo cristão. Existe um Deus, criador da natureza, que domina os mares, os ventos e tudo mais. Mas, então eu diria a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para manter para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas o Senhor lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo com que você guardou? Em outras palavras, esta noite pedirei a tua alma. E o que tens agora para oferecer? A alma do homem tem poder para si mesmo? Não tem. Este livro, O Poder Latente da Alma, o que ele é? Uma aberração. Ele frisa o poder da alma, baseado em crenças orientais. E a alma não tem poder. Mas Adão tinha poder. Adão tinha o Espírito de Deus que lhe concedia autoridade sobre os animais e lhe dava capacidade de falar com o Eterno, pelo Espírito de Deus. Quando Adão é expulso do jardim, perdeu o Espírito de Deus. Perdeu essa capacidade. Você profetiza, você cura, você tem revelações pelo Espírito de Deus.
Mas se você serve ao ocultismo, você vê, você enxerga, você profetiza, você cura por o espírito do ocultismo e não é o de Deus. Se alguém consegue fazer uma reza com um galho de arruda, uma planta, com uma imagem no braço, e essa pessoa é curada, ele conseguiu pelo espírito da imagem, não de Deus. É a verdade. Creia que é a verdade das Escrituras. Está me dizendo então que essas criaturas têm poder para fazer alguma coisa? Tem poder. Antes de falar sobre isso, vamos para Jó de novo? Jó é um livro maravilhoso. Eu aconselho você a ler esse livro. Maravilhoso. Ensina muito do mundo espiritual. Jó ele diz uma verdade. E essa verdade é o seguinte. Livro de Jó, 32, versículo 8. Vamos lá? Jó 32:8 vai dizer o seguinte, que a alma do homem ela é poderosa, que ela tem capacidade de autodesenvolver-se, que ela pode ser um ser iluminado, que ela pode alcançar a iluminação. Não. Jó 32:8. Mas acontece que há dentro das pessoas um espírito, o E minúsculo. Há um sopro do Todo-Poderoso que lhe dá sabedoria. Ou em outra tradução está assim, há um espírito no homem e o sopro de Deus o inspira. Aqui mesmo em Provérbios 1, versículo 7, vai dizer que a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Não queira ser sábio em si mesmo. Tiago diz isso. Filhinhos, não sejais mestres em si mesmo. Então eu preciso fazer um ritual de iluminação, eu preciso cobrir o meu corpo, eu preciso me proteger da inveja, do olho gordo. Não caia nessa. Isso é enganação das trevas. Em Jó 31, vai dizer também que se o Senhor quisesse parar com todos de uma só vez, ele simplesmente tiraria o fôlego de vida da terra. Todos morreriam. Percebe a fraqueza humana? Em 1 Pedro, vai dizer que nós somos como plantas, como ervas. A gente nasce, 1 Pedro 1:24. E como o sol seca uma planta, você morre em seguida. Há alguma capacidade no homem? Nenhuma. Existe mediunidade de berço? A pessoa nasce médium? Não nasce. A pessoa nasce com o dom de adivinhar de berço? Não nasce. Que é isso, Gessé? Não nasce. Mas como que ela recebeu aquilo? Vamos lá? Vou lhe explicar agora. Semana passada, na última aula, eu falei sobre os pais que ofertam os seus filhos a uma entidade. E esse texto de Levítico, no capítulo 19, é um texto de muitos ensinos. Esse texto ele vai dizer o seguinte, Levítico 19. Deixa eu pegar aqui o versículo exato, tá bom? Levítico 19, vamos lá. No 20, ele repete a mesma coisa. No 20, se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, eu ficarei contra esse homem. O pai já se envolveu no espiritismo, no ocultismo, na umbanda, quimbanda, candomblé. E esse pai pegou essa criança ainda cedo e ofertou ao serviço aos deuses. O guia deste pai vai acompanhar esta criança. Este guia, ele vai falar para esta criança. Vai abrir os olhos espirituais desta criança, vai dar visões. Este guia vai se apresentar para esta criança. O pai fez rituais para a criança. Esse guia vai ser o protetor desta criança. Mas vai lhe causar algum bem? Muito mal. Vai lhe causar muito mal. Qual é
porta de entrada. Qual é o segredo para esse homem adivinhar, ver, enxergar? A herança espiritual. A herança espiritual. Nós cristãos teimamos em não crer nesse tema. Tiraram as heranças espirituais, as maldições e as bênçãos hereditárias, trocaram por genes, trocaram por DNA. A pessoa acredita em genes que nunca viu, mas não crê num espírito também que nunca viu. É por isso que Cristo fala assim, ó, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. O Deus da Bíblia que você diz que serve, ele trabalha com descendências. Satanás também. Deuteronômio 30, 19. Neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Então o Deus da Bíblia é um Deus de descendência. Como que esses pais conseguem introduzir isso nas crianças, que já passa a adivinhar com 5 aninhos, já passa a ver coisas com 6, 7 aninhos. Um caso dos norte-americanos, uma menina que já nasceu esquizofrênica, com 7 dias a criança parou de dormir, com 90 dias começou a rodar o pescoço, vendo alguém circulando no teto, e hoje deve estar com seus 18 anos e é terrivelmente atormentada. Como? Por venda ou por oferta dos pais aos guias. O que é mediunidade de berço? É um guia, um espírito que já segue esta família há anos. E a pessoa vendeu essa família. E vender o ventre é vender ainda quem vai nascer ainda. É a sua descendência, quem vai nascer ainda. Como que ele tem o corpo fechado? Quando ele faz um pacto para ter proteção do guia. E ele dá essa proteção? Dá. Até ele servir. Quando ele deixar de ser útil, ele lhe corta a sua vida. Foi assim com o Lampião. E foi assim com vários outros. Existe mediunidade? Existe. Mas não auto-mediunidade. Por um espírito. Percebe? Eu li na outra aula Isaías 8,19. Quando alguém chamar vocês para consultar os espíritos dos mortos. Consultar os que falam pelo canto da boca, cochichando. Não vão. Fala o seguinte, eu vou consultar a lei do Senhor. Porque médiuns, feiticeiras, ciganas, adivinhos, necromantes, são todos mentirosos. Vocês não ensinam as escrituras sagradas. E se você está entrando neste mundo, eu sinto muito, você está entrando no mundo de engano. Você vai pagar caro, você e sua descendência. Arrependa-se enquanto é tempo. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Mas eu conheci alguém que tinha um corpo fechado. Você conheceu e tem vários e vai ter vários. Como que eu me liberto disso? Você não tem poder nenhum para si mesmo. Mas os espíritos fazem curas? Fazem. Quem a estátua e quem curou o caso do rapaz do ritual lá no centro? Apocalipse 16, 13. Vamos lá? Depois desse, mais um versículo e eu termino. Tá bom, queridos? 16, 13. Então vi 3 espíritos imundos, dos que pareciam rãs. Deixa eu dar uma pausa aqui. Espíritos de sapos ou de rãs são espíritos de enfermidades. Demônios que causam doenças na família. Eu lembro de um jovem que começou a ter convulsões. E eu comecei a orar por esse jovem. E no meio das orações só me deu uma visão. Esse rapaz estava em pé, eu falava, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Ao impor a mão sobre ele, parecia um sapo enorme do lado. Era exatamente o espírito que acompanhava aquele menino. Estourando a cabeça do sapo, pisando nele, o rapaz ficou curado. Expulsou o espírito maligno. Espírito de rãs, de sapos, são espíritos de favores. Alguém invoca esse espírito para separar um casamento de alguém, ou para amarrar um ao outro. Percebe que são demônios. Não tem nada de espírito de luz, não tem nada de espírito que está vagueando, ou espírito da alma desencarnada, ou alguém que morreu e não se descobriu que morreu. Isso não tem fundamento bíblico. Encarnação não tem fundamento bíblico. Purgatório não tem fundamento bíblico. Morreu, vai aguardar o juízo. Jó capítulo 7. O homem é como a nuvem, como o vento que passa. Jamais voltará à sua casa após
descer à sepultura. Homem, pareciam sapos que saíam da boca do dragão, que é o próprio Satanás, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Ao 14. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Espíritos maus que fazem milagres. Fazem milagres, tanto colocando doenças ocultas. Deixa eu dar uma característica bem interessante aqui. Bem interessante. A criança que é criada num centro de feitiçarias, comendo e bebendo aquelas comidas, ela tem uma grande tendência a ter dores de estômago. Todas as vezes que ela vem para o Senhor e quer uma vida nova e se arrepende e quebra o seu coração em Cristo, ao impor a mão sobre o seu estômago, ela vomita até o que não tem lá dentro. Conheci um jovem que veio me visitar, por acaso, por um irmão que me trouxe, e eu conversando com ele, um jovem muito bom, muito sábio, temente a Deus. E aqui é outra coisa que você que serve a Deus, você precisa abrir seu entendimento. Existe a possessão demoníaca e existe a possessão do membro. Irmãos que estão com um membro atacado por um espírito maligno há anos e não crê que é espiritual, logo nunca vai ser curado. Porque toma remédio, toma para desinfectar, para não sei o quê, e vai em médico, faz exame, nunca é curado. Porque aquela origem, se for maligna, não vai ser curada. Este irmão, eu falei, toma um café, varão? Falou, não, varão, não tomo café não. Mas por quê? Eu tenho uma dor forte no estômago, eu não aguento tomar café. Eu até brinquei, mas nordestino não toma café? Eu falei, eu posso orar para você, meu irmão? Ele falou, por favor. E pus a mão nesse estômago desse rapaz. Em poucos segundos ele se encurva como um sapo. E ali fez o barulho daquele sapo por quase 7 minutos. Exatamente como o sapo. Era o espírito maligno no estômago daquele rapaz. Expulsamos aquele infeliz, o rapaz está até hoje, come tudo. O difícil agora é fazer parar de comer. Ô glória! É assim mesmo. Mas a Bíblia diz que alguém, crente, servo de Deus, pode estar sofrendo como espírito maligno num órgão, por exemplo, no pulmão, na coluna ou nas vistas, diz. Porque a maldição não tem a ver com a condenação dele. Lembra do conceito maldição e condenação? Maldição é uma carga maldita que o pai procurou e o menino está carregando sem saber. Por isso que você não crê em mal solitário, você está sofrendo. Se você cresce nessas coisas, talvez seja curado, mas você é cabeça dura, você é teimoso, está pagando preço por causa disso aí. Lucas capítulo 13, vamos pegar esse texto? Lucas 13, olha isso aqui, ó. Jesus chega no meio do culto, na igreja, num belo de um sábado, e Cristo fala o seguinte. Cristo olha aquela situação, vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito maligno. Ela estava na igreja, no meio do culto. Vamos puxar para a linguagem de hoje? Dizimista, ofertante, é fiel, canta no grupo, está na regência da mocidade, está na regência do louvor, está na regência das irmãs, ou está até pregando na igreja. Mas tem uma doença que a origem é demoníaca. Por quê? Porque os pais dessa menina com certeza se envolveu com porcarias. Ela estava pagando caro. Quando Jesus viu, ele a chamou e disse, mulher, você está curada. Aí pôs as mãos. Ou você que não crê em posição de mãos. Você que é presbítero, pastor e não quer impor a mão sobre os membros. Olha a posição da mão. Ele impondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e começou a louvar a Deus. Acabou o culto. Porque o Cristo é assim. Quando o Cristo te desce, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus chega na casa mesmo, quando ele resolve agir, acaba a liturgia, acaba o horário, acaba a escala, acaba o cronograma, o Senhor desceu, meu amigo. O que fazer quando ele vem? Só glorificar. Só isso. Acabou o culto, começou aquela festa, começou aquela alegria toda, e eles foram para cima, bravos, porque Cristo parou o culto deles. Cristo fala, seus hipócritas, versículo 15, qualquer um de vocês vai à estrebaria, desamarra o seu boi, ou o seu jumento, a fim de levar para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, uma crente, ó. Uma mulher crente, fiel, que Satanás prendeu durante 18 anos, mas era crente.
Como pode? Está na igreja presa? Pode. Pode sim. Se tiver heranças malditas sobre ela, pode. Se o pai dela se envolveu com rituais, feitiçarias, umbanda, quibanda, candomblé, era o carregador da imagem, carregava nas procissão, acendia as velas atrás de porta, fazia novenas com terço, invocava padre, padroeira, fulano e tal, o espírito da imagem acompanha a família. Doenças de estômago, doenças de cabeça, visões, vozes, vultos, sombras, possessão demoníaca. Pode. Mas estava servindo a Deus, é dizimista, ofertante. Percebe que a doutrina libertadora da cruz é um engodo? Não é. Agora que a cruz chegou, está todo mundo livre. Isso é um engodo, isso é uma mentira. Você vai ficar livre dessas maldições quando você aprender a se proteger em Deus. Existe o corpo fechado? Existe. Os demônios podem fechar o seu corpo e o Espírito Santo pode te proteger. Não fechar seu corpo, mas te proteger, te abraçar. E aí não tem demônio que toque em você. João capítulo 15, vamos para João capítulo 15, versículo 5. Existe proteção especial? Existe. Existe. 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, grudado em mim, e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Percebe, queridos? Qual é a origem dessas curas? Um espírito. Todos fazem por um espírito, não faz só. Mas que espírito habita lá? Basta saber o que foi que ensinou para ele. Foi as escrituras? É o Espírito de Deus. Não foi a escritura? Foi teoria de um sábio fulano, oriental, médium, guru africano, celta, europeu? É das trevas. É oculto. É escondido. É simples assim. A regra é uma só. Mão esquerda a morte, mão direita a vida. Mão esquerda as trevas, mão direita a luz. É assim. Mão esquerda o inferno, mão direita o céu. É assim que funciona. Mão esquerda a perdição, mão direita a salvação. Com Deus é assim. Não tem meio termo. Quem criou guia, caboclo, orixá, padroeiro, santo, e de santo, e malabalabalá, quem criou essas coisas? Foram os enganadores. Os próprios demônios inspiram estas pessoas para criar várias deidades. Esse mês 6, eu nem sabia que descobri hoje. Segundo os praticantes da feitiçaria, é o mês perfeito para fazer um ritual de corpo fechado. Diz que é o mês de Santo Antônio. Percebe como a mesma idolatria romana, católica romana, é o mesmo envolvimento na feitiçaria? Você que é católico, presta atenção nisso. O mesmo guia, o Exu lá, é o mesmo Ogum. O mesmo Ogum lá da Umbanda, do mês 6 de junho, é o mesmo Santo Antônio, milagreiro. O mesmo São Jorge no mês 4, que eles falam que é 4 ou 6. É o mês perfeito para fazer o ritual. E o teu Deus não. O teu Deus para te curar, para te socorrer, não precisa de um mês específico. Não precisa. Basta invocar o Senhor com fé. João 4:23. Aquele que crê, chegará o tempo que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Percebe, queridos? Tem cura espiritual? Tem. Tem milagre? Tem. Tem resultado? Tem. Tem sim. Mas o destino final, eu te garanto, é a perdição. Porque eles não dão nada sem receber em troca. Tem corpo fechado? Tem. Tem sim, lógico que tem. Tudo isso tem. A pergunta não é se tem. A pergunta é quem é a raiz? Onde está a origem disso? Parte das escrituras? É a verdade de Cristo? Parte dos ensinos de Jesus? Então esquece. É engodo, é mentiroso. Porque só existe um que vai levar a pessoa a Deus. Não é a Maria, não é o Padre Cícero, não é a padroeira Aparecida, não é Ogum, Exu, Caboclo, Orixá. Pastor famoso, não vai ser Gessé, não vai ser Papa, ou indiano, nenhum, vivo, morto ou semi-morto. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, ao Eterno, a não ser por mim. Palavras do nosso Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você, mais uma vez, para finalizar esta aula.
Pai Santo, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esse momento, meu Senhor. Eu peço o Teu favor sobre estas vidas agora. Que essa palavra entre seus corações, que o Senhor possa guardá-los com mão forte. Eu te louvo. Obrigado por tudo. Espírito Santo, guia os Teus filhos com mão forte. Guia, Senhor, as suas almas. Consola os seus corações. Jesus querido, eu te peço, meu Senhor, guarda o Teu povo, guarda a Tua noiva amada, violento e cheio de astúcia de Satanás. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela participação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, viu?